Ora, muito boa noite a todas e a todos. Bem-vindos à primeira M-Talk da 6ª edição do Festival Mental. Agradeço a vossa presença também amanhã e depois da manhã e no resto dos dias do festival. Eu não sou a Teresa Nicolau, como já devem ter reparado. A Teresa Nicolau, infelizmente, teve um problema de saúde e não pôde estar aqui presente. Sou Ana Pinto Coelho e vou estar eu a moderar o melhor que eu puder este painel. Peço desculpa para quem veio aqui à espera da moderadora Teresa, que de facto seria bem melhor, mas pronto. Interessa sobretudo é o painel que nós temos connosco hoje e que eu passo já a apresentar. E vou chamando ao palco, isto vai ser arbitrário, está bem? Eu vou ler aqui a partir do... Tiago Santos, argumentista de cinema. O Tiago Santos assinou mais de 10 longas-metragens e foi 4 vezes nomeado para um Sofia pela Academia Portuguesa de Cinema, ganhando uma vez por Os Gatos Não Têm Vertigens. Trabalhou em inúmeras séries e co-criou Países Irmãos e Até que a Vida nos Separe. A primeira série portuguesa não original a ser licenciada pela Netflix para distribuição mundial. Foi presidente da Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos e crítico de cinema na revista Sábado. Realizou o seu primeiro filme, Revolta, que estreia em junho deste ano. Podes vir ao palco, por favor. Obrigada, Tiago. Palmas para o Tiago Santos. Sim, uma cadeira qualquer. Sim, pode chegar já aí. Acho que sim. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. Agora passo a chamar isto só para ficar assim. Pois. Inês Tavares. Ora bem, a Inês Tavares é licenciada em mestre e doutorada em Sociologia pelo ISCTE. É investigadora no Observatório de Desigualdades do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE. Tem trabalhado acerca das desigualdades sociais nos domínios da educação, mercado de trabalho, precariedade laboral, desemprego e habitação. Dentro das suas mais recentes publicações, editou 2 livros e redigiu capítulos e artigos sobre os impactos da Covid-19 na sociedade. Bem-vinda, Inês Tavares, ao palco das M-Talks. Primeiro e último, o último e primeiro. Agora vamos falar de David Neto. David Dias Neto é professor auxiliar do ISPA, Instituto Universitário e investigador do que isto é difícil dizer, Applied Psychology Research Center Capabilities and Inclusion. É bom, não ficou assim muito mal. Concluiu o doutoramento em 2011, atribuído pela Universidade de Lisboa, de Sheffield. Foi presidente entre 2017 e 2020 do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Publicou vários artigos e livros na área de investigação em psicoterapia, psicologia clínica e da saúde mental e psicopatologia. David Neto, bem-vindo. Boa noite. Palmas. Vamos passar aqui à nossa conversa. O tema desta noite é o medo. É um dos 3 temas do Festival Mental este ano, em termos de M-Talks e de filme temático. A escolha do filme foi feita pelo curador deste ano, que é o Dinis Costa, e o filme selecionado, como vocês todos sabem, tem também a brochura como eu, é o Searching. Nós nestas conversas o que costumamos fazer é falar sobre o filme, só muito brevemente explicar ao público porque é que o filme passa a seguir à conversa. Tem a ver com uma ideia que tem corrido bem no Festival Mental, no que concerne ao combate ao estigma, ou seja, esta ponte entre a saúde mental e a cultura funciona exatamente entre estas conversas paralelas e depois, quando o público vai ver o filme, vai vê-lo já com referências ouvidas por profissionais e pessoas que vão dar luzes sobre determinadas partes do filme. Ou seja, cria-se o chamado awareness e, portanto, mesmo que haja casos em que o filme já foi visto, não vão ver já com os mesmos olhos a partir do momento em que temos a ajuda destes profissionais. E a segunda e última coisa que eu queria dizer em relação a esta M-Talk é que a partir deste ano, combinado com a que é agora a Coordenação Nacional das Políticas para a Saúde Mental, temos aqui a doutora Paula Domingos a representar. Já agora uma salva de palmas. Doutora Paula Domingos está sempre presente. Muito obrigada.
O que nós combinámos foi prolongar um bocadinho as M-Talks, porque geralmente há várias perguntas do público e 1 hora não chegava. Espero que volte a acontecer agora. Estamos a dar mais tempo para haver mais debate e portanto, isto passa para haver. A segunda diferença é que foi mais abrangente. Nós temos tido sempre nas M-Talks só gente ligada à área da saúde mental, seja enfermeiros, seja psicólogos, seja psiquiatras, e este ano estamos a abranger ao resto das áreas que estão dentro do âmbito do Festival Mental, como seja as artes, como seja as ciências humanas, etc. E, portanto, agora, passando a deixar de conversa, que esta apresentação vai longa, queria começar já aqui pelo Tiago. Tiago, Searching, este filme, em relação ao medo, o que é que te pode trazer de... Primeiro, onde é que tu vias a ponte entre este filme e o medo? O tema desta noite. Bem, antes, mais uma vez, boa noite. Eu, curiosamente, não é um filme que associasse diretamente com o medo. Quer dizer, tem alguns medos que são comuns. O medo do pai perder uma filha, o medo do pai não saber o que é que a filha anda a fazer, particularmente nas redes sociais. Tornou-se também uma questão bastante pertinente nos dias que correm, de saber que tipo de persona é que os nossos filhos desenvolvem nas redes sociais e que tipo de pessoas é que se dão. Que tipo de informação é que estão a recolher, se a informação é fidedigna, se não é, se as coisas muitas vezes não são aquilo que parecem, portanto há um bocado esse medo daquilo que é o desconhecido, na verdade, que é um medo muito comum a todos nós. E o filme, que eu já vi, confesso, há 2 anos, e que gosto do filme, até porque faz uma utilização bastante inteligente das novas tecnologias em particular. Portanto, é um thriller convencional, mas usando ferramentas muito contemporâneas, que eu acho que é interessante. Há outros filmes que fazem isso muito bem, filmes de terror, há um que é o Dark Web, que passa-se tudo num laptop de um computador. Isso é bastante interessante, porque são histórias que acabam por ser extraordinárias porque fora do comum, mas que são muito próximas de nós, porque nós usamos precisamente aquelas ferramentas e usamos as mesmas redes sociais, usamos o FaceTime, usamos o Facebook e também andamos a falar com pessoas, muitas vezes estamos convencidos que sabemos quem são, mas podem não ser aquilo que parecem. Portanto, esse medo do desconhecido e esse medo, acima de tudo, de que as coisas podem não ser o que parecem, do que aquilo que nós damos como certo, daquilo que nos dá o conforto no dia-a-dia, aquilo que nos dá a segurança no dia-a-dia, de saber que temos uma realidade que é uma realidade estável e que nos traz esse conforto perante um mundo que é imprevisível e caótico. Quando essa ilusão é destruída, o que é que resta, não é? E o que é que isso faz ao terreno que nos sustenta? Portanto, o filme tem essas características que eu acho interessantes e apesar de eu achar que é um thriller convencional, com twist surpreendente, como a maior parte das vezes as thrillers têm, com essa coisa das coisas não serem o que parecem, que também enquadra nos arquétipos do cinema noir ou do policial, ou seja o que for, está bem feito e acima de tudo jogam com medo, que é esse medo muito, muito real para quem tem filhos e para quem não tem filhos consegue imaginar o que é tu teres um filho que desaparece e descobrires que a pessoa que tu amas e que achavas que conhecias melhor que ninguém, na verdade não conheces todo. E isso aí é uma coisa assustadora. Portanto, acho que é um medo que todos nós nos conseguimos identificar. Inês, isto que estávamos agora seguindo aqui a conversa, este medo de uma pessoa desaparecer, de repente de uma família, vamos imaginar que isto acontece mesmo, desaparece e depois não sabe como procurar. E vamos então usar o quê? As redes tecnológicas, redes sociais e tudo isso para encontrar uma pessoa. Isto parece-te que é uma coisa que pode acontecer realmente em termos da sociedade em que estamos agora? Se é logo tipo primeira ajuda ou vai-se à polícia primeiro? Não, eu acho que sim, que de facto as redes sociais hoje em dia permitem saber muitas informações sobre nós, não é? Quer dizer, o nosso telefone, só as aplicações que temos, os contactos, as aplicações de saúde, o calendário, as fotografias, etc. Na verdade, alguém que pesquisa a fundo o nosso telefone descobre muitos traços nossos que permite chegar a muitos lados. Isso, sem dúvida. Sendo que eu acho que há uma questão interessante também do que o Tiago estava a dizer, que é a personalidade que uma pessoa tem online, que muitas vezes não é equivalente à presencial, mas que também faz parte dos traços de personalidade dessa pessoa, não é? Quer dizer, é um avatar, se quisermos, diferente do presencial ou igual, dependendo das pessoas, mas que ambos fazem parte dos traços de personalidade da mesma pessoa. Eu acho que é interessante perceber como é que se cruzam ambas as realidades que, na verdade, compõem uma mesma pessoa.
Sobre as redes sociais, sim, de facto, hoje em dia é possível saber-se muito sobre as redes sociais, sobre a pessoa através das redes sociais, e por outro lado eu acho também curioso explorar a questão, ou seja, muitas vezes há a desvalorização das pessoas que se conhecem através do online, não é? Na lógica de que são pessoas que tu conheces online, que não conheces presencialmente, que são relações diferentes, podem ou não estar a enganar-te, etc. Por outro lado, uma coisa que eu acho que é interessante que se explora no filme é que é possível ter relações teoricamente mais saudáveis, apesar de depois podermos explorar e perceber se são ou não, mas ter relações de facto interessantes do ponto de vista online, e existirão vários casos em que isso acontece, sobretudo num mundo em que as relações presenciais estão cada vez mais dispersas e cada vez a passar mais para online. E, portanto, essa lógica de desvalorizar as relações online, eu acho que é importante aprofundarmos um pouco mais essa discussão, porque nem sempre me parece tão óbvia essa polarização entre um tipo de relações e outras. Bom, acho que há muitas coisas a explorar sobre redes sociais, mas calhar, por enquanto. Eu estava a rir porque fez-me o favor aqui de me enviar umas notas, o David Neto, e há aqui uma coisa que ele diz: muito da narrativa do filme é feita com este rasto, muita da nossa vida passa-se nas redes. Isto é verdade para todos os targets, para todas as idades, é já uma coisa que é transversal à vida do ser humano neste momento, ou pelo menos no mundo ocidental, ou no mundo também asiático e tudo isso. Sim, antes de mais, boa noite a todos e eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Nós tendencialmente associamos mais às pessoas mais jovens esta presença, embora hoje em dia mesmo pessoas que nasceram em gerações anteriores fazem um uso muito extenso de redes sociais. Por exemplo, pessoas mesmo com mais de 60 anos têm smartphones e têm algum tipo de utilização das redes sociais. Eu se calhar diria que pode haver uma diferença no sentido em que as pessoas mais jovens já construíram as suas identidades num mundo em que as redes sociais eram a regra e não propriamente uma novidade, no fundo. E então, muito daquilo que eram as experiências das pessoas mais antigas, se calhar como nós, de que de alguma forma aquilo que era, sei lá, na adolescência, a nossa afirmação da nossa identidade, a nossa pertença de grupos que se fazia muito lá fora, para as pessoas mais novas é muito normativo que esses processos ocorram também dentro das redes sociais, acho eu. Em termos de identidade, as pessoas são sempre um avatar, como estava a dizer Inês, sempre um avatar, há muita coisa que tem a ver com medo e que se passa, agora vamos um bocadinho à pandemia, não é? Num período pós-pandemia, o que se tem notado, eu tenho ouvido e lido muito falar sobre isto, é a agressividade que, entretanto, ao longo destes 2 anos apareceu por aí. Violência, agressão, das pessoas eventualmente terem ficado mais isoladas, poderá ser, não sei, estou a perguntar, uma razão. É mais fácil ser-se outra pessoa, mesmo quando se quer agredir, ou até causar medo, ou até, como ontem à noite se falava aqui no M-Debate, em relação a eu quero dizer mal de ti, eu vou dizer mal de ti, mas porque estou aqui escondida, ninguém não vai saber quem é que eu sou, portanto é fácil dizer, se fosse face to face não faria. Portanto, há sempre estes avatares e há esta coisa, possibilidade de criar medo e de fazer medo, literalmente medo, às pessoas só porque se está escondido por trás destas redes. Sim, eu estava a ouvir a Inês e estava a lembrar até de um sociólogo do Gottman que fala da questão da apresentação do self in everyday life, a apresentação do self na vida cotidiana. E isto é antes das redes. Ou seja, eu acho que as redes não trouxeram por processos novos. Nós somos humanos fora das redes ou dentro das redes. Eu acho que aquilo que as redes trazem exponenciam muitos destes processos psicológicos e essa exponenciação faz com que eles assumam uma gravidade ou um impacto bastante diferente, não é? Portanto, eu nas redes sociais eu consigo criar uma personagem, um tal avatar, de alguma forma, de uma maneira que eu não consigo na vida real, não é? Porque eu posso inclusive manipular a minha fotografia, posso editá-la, posso mudar o meu nome, posso de uma maneira muito mais fácil
ou exagerar ou mesmo inventar aspectos daquilo que é a minha vida pessoal. Portanto, é muito mais fácil este processo de eu projetar uma imagem diferente daquilo que eu sou ou de uma vida diferente daquela que eu tenho, no fundo. Embora este processo seja um processo humano muito natural, todos nós queremos passar uma imagem globalmente positiva, as redes sociais permitiram que isto atingisse um nível que pode assumir um caráter problemático, no fundo. Na agressividade, eu acho que passa-se um bocadinho da mesma coisa que também é experienciado pela rede, ou seja, é muito mais difícil eu expressar agressividade quando tenho outra pessoa à frente a olhar para mim. Aliás, há uma coisa engraçada, no road rage, na raiva do trânsito, é muito mais fácil haver road rage em relação a outros condutores do que em relação a peões. Porque no peão, nós estamos a ver o peão à nossa frente, é muito mais difícil. Embora também existe, obviamente, mas é muito mais fácil eu sentir raiva por uma pessoa que eu não estou a ver, que não está a mostrar um feedback, no fundo, e as redes sociais têm isso. Por outro lado, as redes sociais permitem que certos filtros sejam esbatidos, no fundo. Eu posso, de alguma forma, dizer coisas sem ter consequências daquilo que eu estou a dizer. Eu posso dizer coisas de forma anónima ou, pelo menos, mais escondida. E, portanto, é muito mais fácil desinibir, elementos de zango ou elementos de raiva que, se calhar, existiriam, mas que seriam modulados pelo contexto da relação real, no fundo. E, portanto, as redes sociais não inventaram nada de novo, mas colocaram certos processos psicológicos de uma forma muito mais intensa, muito mais impactante. Como é que foi fazer um filme, pelo que sei fizeste, juntar só com imagens de computador e conseguir passar uma mensagem sem haver o live action e as coisas normais que vemos no filme, e que mesmo assim conseguir passar uma mensagem, tal como este filme é, não é? Que passa-se assim, só a pesquisa através da net da pessoa desaparecida, da rapariga desaparecida, e usar esta técnica para conseguir, de uma forma extremamente eficaz, manter o espectador atento até ao fim, do princípio até ao fim, e criar mesmo um suspense, quando poderia parecer uma técnica eventualmente um bocadinho aborrecida. Certo, eu acho que, bem, no nosso caso, e estás a referir-te ao Até que o Mundo Não Acaba Assim, a série que eu fiz com 4 amigos na pandemia de 2020, ou no primeiro confinamento de 2020, o Artur Ribeiro, e o Filipe Almeida Fonseca, e o Nuno Duarte, e o Luís Filipe Borges. Há aquela velha frase que eu gosto muito, que é: a necessidade é a mãe da invenção, não é? E numa altura em que nos disseram todos: olha, vocês têm que ficar em casa, não podem fazer nada. E eu, por acaso, até tinha uma filha bebê, portanto até gostei de ficar em casa com ela, mas chega uma altura que sentes aquele desespero de, bem, nós não sabemos quando é que isto vai acabar. Todos nós queremos contar histórias, gostamos de contar histórias, achamos que é necessário contar histórias, e acima de tudo criar um documento que fosse sobre o que é que foi viver naqueles dias, mas quase como se fosse em tempo real, portanto não com a perspectiva de quem já passou ou de quem já sabe como é que isto vai acabar, como se calhar agora conseguimos já fazer, pelo menos ter uma ideia de como é que vai acabar, mas fazer alguma coisa que fosse ali mesmo no olho do furacão, de vamos tentar descrever o que é que estamos a viver neste momento. E a partir do momento que tomámos essa decisão foi um bocado encontrar as ferramentas necessárias para o conseguirmos executar, e foi muito básico. Foi ao início, que começou como uma coisa que nós fizemos para a internet mesmo, tipo uma web series, e foi vamos juntar 2 atores, enviamos o texto, eles gravam em casa mesmo à frente da câmara, portanto assumir que se trata da conversa entre 2 amigos que estão a falar no Skype ou no FaceTime, ou seja, qual for a ferramenta, ou Zoom. Depois as pessoas nem sequer sabiam que o Zoom existia antes da pandemia, não fazia a mínima ideia. Mas havia outra que é o Party Time, de repente havia toda a gente tinha uma aplicação diferente, olha, e estavas a fazer download de aplicações, não sabias que eram possíveis. Mas portanto começámos a ver essas coisas e contratar atores estavam todos em casa, também então ninguém nos podia dizer: estás ocupado com o quê? Não podes ir, não podes ir a lado nenhum. A gente evita o texto. E ao princípio fizemos tipo live action, ou seja, arranjámos uma forma de eles ligarem de Skype um para o outro e arranjar uma forma de gravar aquilo, porque era uma coisa que, como era para a web, não precisava de grande definição, até tinha piada que fosse assim um bocadinho tosco e um bocadinho desenrascado. Depois, quando o Zé Fragoso viu que nós estávamos a fazer, mais uma vez, por uma questão de cidade, da RTP teve que parar as produções deles, e disse: façam aí 6 episódios com essa ideia, foi escrever tudo. E depois aí, tecnicamente, passou por arranjar outra solução, que foi, tivemos que entregar telemóveis à casa dos atores, portanto a produção ia lá vestidos de aquelas pessoas que trabalham nos laboratórios, não é?
para tentar entregar, tudo desinfetado, e eles montavam no tripé o telemóvel e conseguiam, gravávamos nos telemóveis enquanto eles faziam essa chamada. Portanto, aí já gravávamos, depois íamos lá buscar os telemóveis, e foi uma série toda gravada em telemóveis. Mas, acima de tudo, a necessidade foi essa de... Isto cá também está relacionado com o medo, que é o medo de não vamos conseguir trabalhar. Quando é que vamos conseguir trabalhar, não sabemos. E é uma tentativa de controlar o desconhecido. Eu acho que escrever, pelo menos para mim, tem-se falado um bocadinho catártico e um bocadinho de... Eu acho mesmo que o mundo é caótico, é uma grande confusão. E acho que não há ordem e não há sentido. E tudo pode acontecer a qualquer momento. E escrever contraria um bocado esse pessimismo e esse niilismo. Com escrever, para mim, é uma maneira de organizar o mundo e encontrar a ordem onde essa ordem não existe. O Mark Twain tem uma frase que eu gosto muito, que é: não admira que a vida seja mais estranha que a ficção, porque a ficção tem que fazer sentido. E nós, na ficção, conseguimos perceber, encontrar uma ordem de... Parece que há ordem no caos. Isso dá-nos alguma tranquilidade e faz-nos sentir um bocadinho menos sozinhos. E, portanto, o objetivo foi muito esse também. Foi nós sentimos que conseguimos trabalhar, e ao fazermos isso, ao entrarmos em contato com os atores, ou começámos a desenvolver ali, a arranjar uma equipa que fez, acho que foi mais de 50 atores, portanto, porque aquilo eram histórias pequeninas, de 5 minutos, individuais, a maior parte, algumas cruzadas, mas isso permitiu-nos encontrar conforto no caos e nesta conversão toda que foi particularmente o início da pandemia. Portanto, foi esse o desafio. Tecnicamente, fomos encontrando também soluções para os problemas que fomos encontrando, e permitiu-nos a todos trabalhar e estar um bocadinho menos em pânico e encontrar o conforto na narrativa, acima de tudo também. Isso acaba por criar uma dinâmica própria que cada um de vocês acabou por fazer e encontrar sossego e paz interior de alguma maneira. E tu mantens ocupados, não é? Porque é aquela coisa, quando não se tem nada para fazer, é que tu começas a pensar demais, se calhar. Faz-se alguma coisa, pronto. Exatamente, encontramos alguma normalidade num momento em que parecia impossível isso acontecer. Portanto, foi muito recompensador, foi fantástico. Inês, procurar uma pessoa, um pai que está em desespero à procura de uma filha que desapareceu, e a única coisa que tem é seguir o seu rastro através das redes sociais, mesmo contra tudo e todos, onde vai encontrando, e vou ser um bocadinho spoiler, encontrando amigos que afinal não existiam, não eram amigos, acaba por perceber que aquele pai não conhecia a sua filha, nem os amigos, nem a vida dela, muito menos o que ela sentia. Como é que é possível criar-se um distanciamento como pessoa na sua própria casa em relação ao seu pai e inclusivamente aos seus amigos num mundo que está tão ligado? Eu acho que esse, na verdade, é um dos paradoxos da tecnologia, não é? E o filme, de certa forma, explora isso, que não é um pai e uma filha que não comunicam. Eles comunicam bastante, só que de forma digital, através de mensagens, de videochamadas, etc. Portanto, não se pode dizer que eles não comunicassem, porque o filme até nos mostra que eles comunicam. Eu acho que o que o pai desconhece é uma parte da vida digital, e aí retomamos a conversa de há pouco, e outra parte, mas que isso eu acho que não é propriamente das sociedades atuais, acho que faz parte da adolescência de haver uma parte que os jovens não partilham com os pais, e acho que faz parte de uma fase do crescimento e da maturidade que me parece relativamente expectável. Depois acho que há uma questão também do imediatismo, não é? Que as redes sociais trazem, que é o momento agora, e isso cria tendências e na verdade, o que é que essas tendências influenciam nas sociedades atuais? Ou seja, que temas é que são mais ou menos discutidos consoante o que as tendências das redes sociais, do Twitter e etc. conseguem formar. As pessoas muitas vezes sentem que têm opiniões formadas ao ver esses comentários nas redes sociais, sendo que o próprio acesso à informação que eles têm é um acesso muito criado através de um algoritmo de pessoas que tendencialmente estão numa espécie de uma bolha próximas deles e, portanto, seja até que ponto é que não há uma ilusão de que as redes sociais dão acesso a mais informação, quando na verdade dão apenas acesso a informação selecionada. E, portanto, até que ponto é que isso de facto é útil para aumentar o leque de pensamento e de ideias sobre o mundo, para a partir daí se poder refletir de forma mais ampla, ou apenas estreita ainda mais as opiniões a que temos acesso e com as quais pensamos. Só um comentário sobre a pandemia. Isso também nos aconteceu, ou seja, com a vinda da pandemia passámos todos para teletrabalho
E, por exemplo, no Observatório das Desigualdades aconteceu o mesmo, foi nós estávamos com muitos outros estudos, que inclusive tivemos que suspender dado o momento, e decidimos focar todo o trabalho que estávamos a ter na pandemia. Que, ou seja, tanto de um ponto de vista empírico como de um ponto de vista teórico, não tínhamos grande suporte onde pegar, e portanto também foi interessante, e nós explorámos diferentes áreas, foi interessante estar a fazer ciência no imediato, não é? Sobre o que estamos a viver, sempre com a ressalva que talvez tudo o que tivéssemos a dizer dali a um mês deixasse de fazer sentido porque a realidade estava a acontecer no momento, não é? Isso também foi uma experiência interessante desse imediatismo. E, de facto, a pandemia trouxe um conjunto de alterações nas interações das pessoas, não é? Ou seja, por exemplo, a mudança para o teletrabalho. Grande parte das nossas interações cotidianas são realizadas em ambiente de trabalho, no caminho para o trabalho, no regresso, com os próprios colegas, etc., num número alargado de profissões. E, de facto, isso deixou de existir. E, portanto, as pessoas deixaram de ter essa interação cotidiana, pelo menos numa fase da pandemia, o que pode ter levado a um isolamento, a um cansaço, etc., que, acho eu, ainda agora estamos a começar a ver as consequências. Acho que as consequências serão tê-las daqui a muitos anos, inclusive os jovens, adolescentes, trancados em casa durante 2 anos, que não puderam explorar um conjunto de vivências normais da idade, crianças, etc., que eu acho que isso terá um impacto significativo. Já agora, não, se calhar... Eu ia perguntar uma coisa, porque realmente isto foi aqui um bocadinho à parte. Nós podemos sempre, nós somos adaptativos, certo? O ser humano é adaptativo. Portanto, essa coisa que eu ouvi falar muito durante sobretudo na parte dos adolescentes e nesse target, vão ficar confinados em casa, vão morrer, vão ficar mesmo muito mal, vão ficar com stress pós-traumático para o resto da vida e que realmente se mede, corrija-me se estou errada, mas a longo prazo, não é? Que aparece o stress pós-traumático, não é imediato. Nós não podemos ser adaptativos, ou seja, é suposto o adolescente ter mesmo que fazer aquelas coisas naquela idade e se não fizer, morre e cai o mundo. Agora passava a ti e depois passava a pergunta também ao David. Ok, eu se calhar posso falar de um ponto de vista mais sociológico sobre o tema. Eu acho que uma das questões é que esse conjunto de adolescentes, crianças, jovens, não tiveram acesso a um conjunto de experiências que o resto das gerações tiveram. E eu acho que isso terá um impacto. Não vivenciaram um conjunto de experiências que nós assumimos que são experiências normais da idade e que ajudam a um conjunto de socializações e de desenvolvimento. Por outro lado, uma segunda questão é que toda a população, mas também essas faixas etárias, tendencialmente houve um agravar das desigualdades nessas faixas etárias, porque as desigualdades são múltiplas sempre e, no caso de uma pandemia, ainda mais. Quem tinha acesso, por exemplo, a melhores condições habitacionais e piores, a melhores rendimentos, a melhor internet, quem tinha, por exemplo, pais mais escolarizados e com mais tempo que permitiu desenvolver um conjunto de outras experiências em casa, de ver filmes, ter discussões, livros, etc. Ou até ter um jardim, ar livre, contacto Também, com animais, claro. sei lá, quem está no campo e tem outras coisas, tem outras experiências. Claro. E quem não teve nada disto, não é? Por exemplo, na escola, os alunos que tiveram acesso, por exemplo, às explicações online, tiveram acesso a um computador para si, a um quarto onde estar só eles a assistir à aula e tudo isso, e em contrapartida aos alunos que tiveram de assistir às aulas por telefone, às vezes a dividir com os irmãos, que enquanto estavam a assistir às aulas tinham que estar a fazer outras tarefas domésticas ou a cuidar de irmãos ou etc, porque era necessário, e portanto tinham que estar preocupados se, por exemplo, teriam refeições, porque havia muitos alunos que tinham acesso a refeições no momento, na escola, que a escola disponibilizava e com as escolas encerradas isso deixou de acontecer. Muitos pais que ficaram desempregados e, portanto, não tiveram capacidade económica de disponibilizar um conjunto de Podemos de falar aqui materiais de medo, básicos. de insegurança e de ansiedade, tudo ao mesmo tempo. E tudo isso, ou seja, se é óbvio que já existia antes da pandemia em situações de desigualdade, tudo isso exponenciou com a pandemia. Portanto, as desigualdades que surgiram foram múltiplas, inclusive nesses... Ou seja, não só de um ponto de vista de interação, mas também de um ponto de vista de uma multiplicidade de temas. Eu se calhar parti isto em duas partes.
Até porque já há alguma investigação que estuda os efeitos da pandemia e do confinamento, etc. E há um efeito. Há um efeito em termos do aumento de perturbações da ansiedade, há um efeito global em termos de stress, etc. Portanto, o efeito existe. Para a esmagadora maioria das pessoas, a maior parte das pessoas adapta-se, no fundo, ou seja, não tem consequências de maior. Algumas pessoas com algumas vulnerabilidades prévias ou com algumas sensibilidades, essas sim podem ter alguma reação. Agora, eu acho que a segunda questão é, sendo certo que o ser humano se adapta a tudo, a questão é a que é que nós nos queremos adaptar, no fundo. Ou seja, é certo que durante estes 2 anos as pessoas adaptaram-se a estar em casa, a interagir através das redes sociais, as crianças na escola, muitas delas adaptaram-se a ter os professores com máscara, etc. Mas isso tem uma consequência, no fundo, não é? Mesmo que não se traduza essa consequência em termos de saúde mental, é uma consequência que não será positiva, porque é bom os miúdos verem a cara dos professores, é bom os adolescentes saírem e fazerem disparates dentro de certos limites. Tudo isso faz parte daquilo que é a vivência saudável, no fundo, não é? Portanto, nestes 2 anos houve muita gente que teve a sua experiência de vida coartada e eu acho que isso não é uma coisa positiva, mesmo que não se traduza em questões de saúde mental. Mas as redes sociais acabaram por ter um papel importante. Nós estávamos a falar antes de entrar na sala que eu não acredito que isto fosse possível se não existisse internet e se não existissem formas de comunicação. Pois, exatamente. E há outra coisa que tu querias falar também e que faz todo sentido, é até que ponto é que este pai, no meio de toda esta linha do filme, condutora do princípio ao fim, o sofrimento psicológico dele lhe deu mais força, mais empowerment para conseguir atingir um objetivo. Ou seja, o medo foi impulsionador, Sim. ao fim e ao cabo, de se resolver, ou não, logo vemos a solução. Um medo que, ao fim e ao cabo, não era só da perda ou do desaparecimento da filha, mas também, eventualmente, pergunto, de um luto eventual. Sim. Também 2 questões que acho que são importantes e se calhar voltava atrás à vossa questão da Inês. Eu acho que há um aspecto que é importante para compreender a relação entre este pai e esta filha, que tem a ver com a morte da mãe, que acontece logo no início do filme. Desculpem. mas é mesmo logo no início, portanto não estou a estragar muito o filme. E há um processo de luto, que mais uma vez não é necessariamente patológico, e que faz com que nenhum deles queira falar de coisas negativas, de coisas relacionadas com esta perda, no fundo. E o ser humano, às vezes, quando bloqueia o negativo, acaba por bloquear também o positivo. Ou seja, muita desta ausência de comunicação deles também tem a ver, se calhar, com a dificuldade em eles enfrentarem o elefante que está dentro da sala, no fundo. E no filme é interessante a evolução desta questão. E isso é giro. Outra coisa, de um ponto de vista psicológico, este filme mostra que eu acho que é engraçado, e a propósito da dimensão de thriller do filme, é que o medo é uma resposta muito natural, muito humana e muito primitiva, no fundo. O medo é indispensável para nós lidarmos com a ameaça, no fundo. E o medo é uma resposta adaptativa. E o medo faz com que nós nos foquemos mesmo. Há um foco, há um restringir, inclusive, da atenção. Há montes de estudos que mostram isto. Por exemplo, há um aspecto muito interessante. Por exemplo, se nós fomos assaltados por alguém com uma arma, é muito mais difícil nós lembrarmos da cara da pessoa, porque a nossa atenção vai diretamente para a arma, para aquilo que é a ameaça, no fundo. E neste filme, isso é evidente no caso do pai. Ou seja, o pai, obviamente, foca-se na questão do desaparecimento da filha. Isso é vivido com alguma obsessividade e alguma procura obsessiva dos digamos, tudo o que possa ser útil em encontrar a filha, e isso acaba por ser um elemento natural da resposta do medo, que muitas vezes tem um caráter que pode ser disfuncional, outras vezes tem um caráter que pode ser funcional, e eu acho que o filme, eu não vou contar obviamente, mas tem de alguma forma exemplos, digamos, destas duas facetas que é bastante interessante, no fundo.
Este filme, agora para ti, se fosse feito de uma forma mais tradicional, não fosse só a questão das redes sociais e se passar todo através de ecrãs e de redes e de computadores e portáteis e tudo isso, seria um filme completamente diferente com a mesma história, certo? Sim, mas eu acho que não seria um filme. Há N policiais de pessoas à procura das filhas. Eu acho que aqui. É um arquétipo, mais uma vez, é uma história que já foi contada vezes sem conta. O que eu acho que muda, e é engraçado, por exemplo, em termos dramatúrgicos, é fascinante ver o que é que a tecnologia fez às narrativas e fez à construção das histórias. Não é por acaso que em qualquer filme de terror as primeiras coisas que acontecem é deixa de haver sinal no telemóvel, porque senão eles conseguem ligar às pessoas, é uma chatice de caraças, a partir do momento que, sabes, porque não há nada mais aborrecido do que ver duas pessoas a falar ao telemóvel num grande ecrã, ou num pequeno ecrã, não é interessante. Portanto, a maior parte das vezes despacha-se logo isso, olha, aqui não há rede, ok, portanto podemos esquecer que estamos no século XXI, em 2022, e vamos fazer todos no telemóvel. Fantástico, é mesmo fantástico, porque é uma grande chatice, está sempre a pensar, bem, mas ele vai ligar, vai enviar uma mensagem, porque é o que nós fazemos agora, nós passamos a vida com a cara enfiada no telemóvel, a enviar SMS e a atualizar o Instagram e a dizer que estamos a comer abacate. Portanto, a partir do momento que essa é a nossa vida, torna as coisas menos interessantes, temos que arranjar novas formas de tornar as coisas de facto interessantes. Por exemplo, é sempre questão de... Eu sei que estamos afastados do tema do medo, mas é sempre questão das pessoas sempre enviar mensagens. Como é que se filma isso? Como é que se mete isto no ecrã? Apontas a câmera ao telemóvel, agora de vez em quando arranjam soluções estéticas mais interessantes e vê-se a mensagem mesmo no ecrã, mas estás a encher o ecrã também de letras e é tudo um bocado complicado. Está a aparecer muito hoje, em séries e tudo, a aparecer imensos... Mas tem que ser, quer dizer, por caso contrário, o que é que nós fazemos? Não é? Tem que se arranjar uma solução. E a solução deve ser o mais criativa possível. Portanto, eu acho que este filme faz isso bem, de certa forma, porque mantém esse dinamismo e usa as várias tecnologias que tem ao seu dispor para o fazer. Por exemplo, é curioso, há um filme que estava a falar, que é o Dark Web, que é um filme de terror, que tinha tudo para ser banal e não é nada de especial, mas eu vi o filme no laptop do meu computador. E o filme está filmado como se fosse o laptop de um computador. Então aquilo é quase metanarrativo, no sentido que eu estou a ver um filme que é um laptop de um computador e parece que é um laptop de computador que está... Há fantasmas lá dentro. Aquilo torna-se uma coisa um bocado tridimensional. Portanto, eu acho que há essa tentação de encontrar uma aplicação interessante para as tecnologias que têm tudo para ser pouco interessantes, é fundamental. Até porque a maior parte das vezes as redes sociais, como estão a dizer, é uma técnica que nos aproxima, mas aproxima-nos todos através dos nossos portáteis, através dos nossos aparelhos individuais. Portanto, não é propriamente uma coisa que, além de eu achar que não é muito saudável, também não é muito dramaturgicamente interessante. Portanto, a minha tendência é sempre tentar arranjar a forma de tentar que isso livrar-me desses aparelhos, de certa forma. Mas uma coisa é certa, todos deixamos... Deixa-me só agora, desculpa, a propósito da tua pergunta que eu esqueci-me de responder, peço imensa desculpa. Mas, por exemplo, se eu tivesse que ver uma coisa que se passa agora, que envolva uma investigação, eu bem sei que a polícia, neste momento, estava a perguntar que é, para descobrir onde é que está a filha, vai-se às redes sociais ou vai-se à polícia? Mas a resposta é um bocado a mesma, porque se for à polícia, a primeira coisa que eles vão ver é o movimento das redes sociais. Vão ver onde é que andou, quando é que foi a última vez que postou, quais foram os comentários que andou a fazer. As mensagens que mandou. Os telemóveis têm GPS, dá para ver a localização exata da pessoa. Vão ter que resumindo, todos nós podemos ser polícias agora, então. Sim, mas é verdade, o seu telemóvel diz onde é que andou ontem, é fácil ver os seus passos. Pois e ver qual foi a última pessoa que lhe ligou, quanto tempo é que teve o telefone com ela, se fez levantamentos do banco ou não fez. Portanto, a informação toda para este tipo de investigação, o Humphrey Bogart já não precisa andar a bater às portas, basta ter acesso ao telemóvel da pessoa e consegue fazer 75% da dedução. Portanto, a maneira aí mais interessante é arranjar uma forma de que a resposta para qualquer mistério ou para qualquer enigma que se esteja a explorar não esteja tudo no telemóvel. Porque as nossas vidas estão de facto lá e é muito irritante essa ideia, pelo menos para mim. É assustador, medo. Sim, posso já agora acrescentar Sim, de facto eu descobri há pouco tempo, por exemplo, que as aplicações, nós estamos a falar sobre isso há pouco lá fora, que a aplicação do Mapas no telefone diz onde é que estacionamos o carro, mesmo que não tenhamos posto nada no telefone, ou seja, o próprio telefone assume onde é que estacionamos o carro e põe um PIN a dizer carro. Todos os dias, se andar de carro todos os dias, mas quer dizer, sempre que se andar com o carro. E foi uma descoberta que eu tive. Parece o teu telemóvel sabe onde é que tu vives, que é onde tu dormes sempre, acabas sempre no final do dia lá, portanto ele sabe, olha, esta é a casa desta pessoa.
Sim, depois o algoritmo permite perceber se vai sobretudo a este sítio é porque gosta destas coisas, se pesquisou, etc. E depois a partir daí cria, mesmo de um ponto de vista económico, de publicidade e tudo mais, cria um mundo. Já agora só por causa da questão da estética do filme, eu acho que é uma das questões interessantes do filme, que é sempre passado num ecrã, não é? De computador. E de facto eu vi o filme no meu computador e algumas vezes tinha a tendência de ir ao rato para atender uma chamada ou para fechar alguma coisa. De facto é curioso que eu uma ou duas vezes fui lá com a mão e depois é que me lembrei que era um pouco inútil. E isso... Eu acho que são bons filmes para ver no laptop. Sim. Porque ganha outra dimensão, ganha outra... Enfim. E já agora é interessante, por exemplo, que a imagem dele nunca aparece, ou raramente aparece no ecrã todo, aparece sempre numa parte do ecrã com outras coisas a acontecer, que também leva à questão do multitasking que nós temos atualmente, que estamos sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo e que a pandemia adensou isso, inclusive com as reuniões Zoom, acabamos sempre por a determinada altura estar a fazer outra coisa no computador, enquanto nas reuniões presenciais isso não acontece tanto. E eu acho que o filme também explora bem essa questão de estar sempre a fazer outra coisa, nunca estar 100% em nada, não é? Nunca estar 100% numa conversa, nunca estar 100%... Focado numa coisa só. Sim. Não há foco. Claro, e mais uma vez o que é que isso trará de um ponto de vista de concentração nas gerações que estão a crescer neste universo. E eu estava a ouvir-vos a falar e estava-me a lembrar de outros exemplos de como estas tecnologias permeiam as nossas relações. Por exemplo, hoje em dia, quando os pais deixam os filhos sair à noite, eles levam o telemóvel, ou seja, estão sempre contactáveis, no fundo, não é? No nosso tempo, quando a gente saía à noite, a gente avisava que chegava uma hora, depois chegava uma hora depois da hora que tínhamos avisado, e havia este nível de incerteza que os pais tinham de lidar, no fundo. Agora estão todos rastreados. Hoje em dia existe mesmo tirando aquelas coisas ainda mais esquisitas que às vezes alguns pais, se calhar sobreprotetores, fazem, mesmo tirando isso, naquilo que é a normalidade, existe um controle muito grande e esse controle eu acho que tem uma desvantagem psicológica importante, que é as pessoas reduzem a incerteza, têm uma suposta tranquilidade, não é? Mas em última análise tornam-se mais vulneráveis a situações em que os filhos chegam a tal meia hora atrasado ou falha a bateria e de repente os pais têm muita dificuldade em lidar com esta incerteza porque estão tão habituados, digamos, a que exista um controle, em que exista um conhecimento que acaba por ser mais negativo, no fundo. Eu agora gostava de passar a palavra ao público. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Aqui aos meus colegas. Sim, acho que sim. Já. Enquanto pensei um bocadinho... Estás a falar da questão dos avatares, que eu acho que é absolutamente fantástico, o tipo de persona que as pessoas assumem nas redes sociais. E o que me pergunto é, porque há alguma, ou seja, no anonimato, partindo do princípio, as pessoas que criam de facto personas que não estão como elas próprias, há alguma liberdade no anonimato, né? As pessoas podem ser más, as pessoas podem ser cruéis, e eu pergunto-me se isso é o reflexo delas próprias, se elas são elas verdadeiramente elas próprias aí, em que estão isoladas das convenções sociais, da necessidade de ser simpático, da necessidade de não levar o soco na cara de um gajo, né, porque dizes que ele é feio e gordo. Portanto, isso revela os verdadeiros instintos humanos ou piora? Isso é uma coisa que eu percebo que aquilo é um mecanismo e o algoritmo ajuda muito a contribuir, a puxar para os nossos piores instintos, a alimentar os nossos piores instintos e a dizer que não estamos sozinhos nos nossos piores instintos, que é a pior coisa que é, que tipo, há outras pessoas como tu, não, tu é que tens razão porque somos muitos. Mas dá uma sensação também que nessa liberdade que se encontra através do anonimato das redes sociais, que revela algo de verdadeiro sobre nós. E não sei se isto é muito pessimista o que eu estou a dizer, isso, se for pessimista, diga-me que eu estou a ser pessimista. Eu, mais uma vez, posso falar de uma lógica um pouco mais social, não tão de... Mas, por exemplo, acho que isso também tem a ver com a própria... com o ambiente envolvente e com o que as redes sociais se tornaram, não é? E a partir do momento em que se sente alguma, por um lado, impunidade, mas por outro lado se normaliza esse ódio que está nas redes sociais, as pessoas sentem que o podem fazer e mais, e que isso corresponde a um comportamento normalizado e de certa forma correto dentro das próprias redes. Há algumas experiências interessantes, mesmo de performance e tudo mais, em que se fazia a experiência de trocar a normalidade, não é? E, portanto, por exemplo, colocava-se um conjunto de objetos em cima de uma mesa e quem quiser que faça o que quiser com estes objetos a outras pessoas. E a transformação que existe quando há a lógica de impunidade é impressionante, que as pessoas pegam e de facto fazem coisas que noutro contexto
acho eu, nunca teriam coragem de fazer. Portanto, acho que tem a ver com uma lógica de impunidade mais geral, de que isto é possível e isto até pode ser incentivado e isto é aceite. O que leva a outra discussão, que é, nós queremos ou não que isso se mantenha assim. Ou seja, por um lado é óbvio que o discurso de ódio é mau, por outro lado, como é que nós o limitamos e quem é que o vai limitar? Ou seja, nas redes sociais podemos apagar determinados comentários, mas quem é que apaga e quem é que decide, quem é que tem o poder de decidir o que é discurso de ódio e o que é que não é? Onde é que onde é que está a fronteira entre a liberdade de expressão e a censura? Acho que há um conjunto de questões que ficam muito na linha, que eu não sei se é um campo que nós queremos abrir também, porque também, ou seja, não quero viver numa sociedade de ódio, mas também não quero viver numa sociedade que as pessoas sentem que não podem dizer nada com medo de... Apesar de que é óbvio que questões como racismo, homofobia, etc., não é não dizer nada. É óbvio que isso é discurso de ódio e tem que se pensar sobre isso e sobre como combater. Mas eu acho que o combate passa mais por uma discussão mais interessante e mais de sentido crítico com a população, inclusive com os jovens, do que numa lógica de censurar sem ter um discurso paralelo que de certa forma explica o porquê e o porquê que aquilo não faz sentido, não é? Eu ia mais de um ponto de vista mais individual e mais psicológico. E estava-me a lembrar de alguns exemplos. A propósito desta questão da... antes de mais, eu acho que não é só a questão do anonimato. Ou seja, toda a nossa presença na internet acaba por ser uma presença que é sempre de alguma forma construída. A extensão dela é que acaba por ser diferente. E eu diria que há fenómenos de potenciação, não é? E estava a pensar, os dois exemplos que eu estava a pensar eram na área até da saúde mental. Por exemplo, certas pessoas com anorexia, por exemplo, muitas vezes partilham na internet formas de controlar o seu peso, potenciando, digamos, esse mesmo controle. Ou seja, se calhar alguma coisa que já podia estar antes presente, não é? De repente fica potenciada, digamos, por essa partilha, por essa experiência, etc. O outro exemplo é o caso das parafilias. Pessoas com parafilias relativamente raras e relativamente pouco presentes encontram nichos onde potenciam práticas e experiências, etc. Às vezes inconsequentes, não é? Outras vezes com impactos relevantes para as pessoas. E aqui, se calhar, estou a ir ao encontro do teu lado mais pessimista, no fundo, no sentido das pessoas já têm algumas coisas da sua natureza humana um bocadinho mais escuras que potenciam nestes meios. Mas eu diria que também pode haver, pelo lado positivo, o mesmo processo. Ou seja, muitas vezes pessoas conseguem exprimir-se de formas ou conseguem ser inspiradas, digamos, por fóruns deste género ou por sítios deste género que de outra forma não seriam, não é? Além de que a tecnologia permite hoje em dia coisas fantásticas. Eu tenho clientes a publicarem álbuns na internet com o computador ou a fazerem algum tipo de cinema não direi, mas tipo vídeo, etc. E isto é um potencial fantástico em termos de expressão humana. Portanto, eu diria que isto é um bocadinho, se nós queremos olhar para o copo meio vazio, vemos que os nossos avatares potenciam os nossos lados negros. Se quisermos ir pelos lados positivos, também podemos pensar que estes nossos avatares e as imagens que nós projetamos nós próprios e aquilo que nós queremos ser, têm um valor também importante em termos de desenvolvimento pessoal, no fundo. É. Consegui animar-te um bocadinho ou não? Não, mas é uma tecnologia extraordinária e, na verdade, depende daquilo que nós fizemos com ela. Não é? Eu acho que as pessoas más fazem mais barulho, é sempre essa questão. Temos aqui uma valente. Vá, levanta-te, por favor, diz o teu nome e faz a pergunta. E que seja a primeira de várias. Mesmo quando o medo é paralisante, às vezes essa paralisia é adaptativa. Ou seja, se nós estivermos a ser atacados e nós paralisarmos, se esse ataque for desproporcional em relação à nossa capacidade de defesa, já estou a ser muito técnico, mas queria não ser. Mas essa paralisia pode fazer sentido, não é? Mesmo no mundo animal, digamos, a paralisia tem o seu lugar, no fundo. Portanto, a resposta de medo é um processo natural que pode ser desadaptativo em função de várias coisas, em função
em função das circunstâncias, ou seja, se faz sentido ou não haver medo naquela circunstância, em função da proporção da resposta e no fundo em função da duração e outros impactos assim, não é? Quando eu estou a falar de medo ligado a uma ameaça assim mais concreta, é um processo um bocadinho mais básico, no fundo. Quando eu estou a falar de medo relativamente a aspectos mais psicológicos, no fundo, mais psicológicos no sentido de serem mais profundos, como o medo de perder alguém, ou o medo de ser rejeitado, ou o medo de ser humilhado, muitas vezes este medo mistura-se com outras emoções e muitas vezes assume a forma da tal ansiedade, da tal angústia, etc. Mesmo essas acabam por ser adaptativas também em função de um conjunto de circunstâncias que nós possamos estar a passar, não é? Se um dia me morre alguém, ou se um dia eu perspectivo perder alguém que é muito próximo de mim, é natural que eu tenha uma reação intensa e impactante, no fundo, não é? E entretanto, não sei se respondi à sua questão ou não, mas o que eu estou a dizer é... estes processos são todos processos naturais, no fundo. Eu diria que tem a ver um bocadinho com o contexto, o enquadramento, a duração e os impactos que o tornam disfuncionais ou não. Muitas vezes na psicoterapia, a psicoterapia, por exemplo, pode ser útil para ajudar a lidar com estes processos quando eles já assumiram um caráter disfuncional, ou pode ser útil mesmo antes de ser disfuncional, como simplesmente forma de lidar com estas ameaças, perdas, o que é que seja. Não sei se já foi muito psicológico, não era a minha intenção. Ok. A maior parte de nós vai viver um acontecimento traumático ao longo da vida. Não é? Portanto, e é normal, um acontecimento traumático pode ser um acidente, uma coisa que ameaça a vida de alguma forma, ou a perspectiva disso acontecer a outra pessoa. Perante essas situações, a maior parte de nós vai responder de uma maneira bastante adaptativa, de uma forma bastante intensa, no fundo. Portanto, uma situação traumática é uma situação que é inerentemente impactante, no fundo. E uma resposta emocional intensa é aquela que é adaptada a essa circunstância. Pode haver dentro dessa reação... Portanto, a diferença não é a questão relevante não é uma questão de quantidade. Não é acima dos 300 gramas de medo que começa a ser problemático. A questão essencial é se a quantidade de medo é proporcional àquilo que se está a viver e depois há um conjunto de características da resposta que depois influenciam se ela é traumática ou não, mas eu acho que isso já são uma questão de pormenores. Mas o que é certo é, perante situações intensas, as nossas respostas devem ser naturalmente intensas, no fundo. Elas podem ser disfuncionais ou não, mesmo até nem sendo intensas, no fundo. Não é? Nós, na nossa sociedade ocidental, ficamos com uma aversão bastante intensa a emoções intensas. Nós, quando alguém perde um filho ou uma pessoa próxima e chora, esse choro é quase que vivido de uma forma como se fosse algo disfuncional, no fundo. E não é. Em última análise, perante uma situação de perda, às vezes o choro, a pessoa chorar para a birranha e gritar e puxar os cabelos, o que quer que seja, é a coisa mais adaptativa que possa fazer, no fundo, não é? Portanto, a intensidade em si das emoções negativas não é em si mesma problemática. Nós, na nossa sociedade ocidental, é que nos tornamos um bocadinho aversos, digamos, a essa intensidade, no fundo. Vocês pensem que em algumas outras culturas, por exemplo, eles contratam carpideiras para ir para os velórios, ou seja, para aumentar a intensidade emocional da experiência. Nas sociedades ocidentais, cada vez mais nós somos contidos, há uma espécie de estoicismo que é admirado, no fundo, e isso, de um ponto de vista psicológico, não é necessariamente a melhor abordagem. Mas é interessante isso, não é? Como um conjunto de questões sociais, por exemplo, o facto da sociedade esperar que não se reaja de forma tão impulsiva a um conjunto de traumas, faz com que as próprias pessoas provavelmente tenham uma forma de gerir esse trauma muito pior, que faz com que tenham mais dificuldade em ultrapassar o próprio trauma, não é? E acho que isso é interessante, essa ligação entre as expectativas sociais, de certa forma, incutidas por uma sociedade, ou pelo menos perspectivadas por um conjunto de indivíduos enquanto essa perspectiva, que faz com que depois tenha outros efeitos, mesmo do ponto de vista psicológico e tudo mais, no ultrapassar um conjunto de traumas. Acho que isso é também interessante. Concordo inteiramente.
Bem, essa questão é um bocado complexa de resolver. Eu vou dar um exemplo. No Exorcista, o William Friedkin, para Ellen Burstyn está com uma expressão de medo, levou uma arma para o set, para o decor, e disparava a arma ao pé dela quando ela não estava à espera. E depois gravava e ela estava com ar de medo, naturalmente, porque ela de facto estava com medo. E acho que estourou-lhe o tímpano e pronto, era os anos 70, era uma realidade diferente. Felizmente algumas coisas mudaram relativamente à segurança do trabalho. Mas o que eu acho, acima de tudo, por exemplo, eu estava aqui a ouvir, o que eu posso dizer, eu acho que filmar o medo é uma questão de interpretação e de montagem, não é? Acima de tudo. Eu penso que foi o Ziga Zertov, que é um cineasta russo antigo, que ele fez há uma teoria da montagem que é: podes ter uma cara de um ator com uma expressão única, e se cruzares com diferentes cenas, ali está uma mulher com um bebê, cortas e ele parece estar com uma expressão enternecedora. Se cortar com um acidente, ele parece estar com uma expressão. Nós juntamos 1 mais 1 igual a 2, ou seja, nós colocamos as nossas próprias expectativas na expressão do ator, e isso também é o trabalho de montagem, é o trabalho de mise-en-scène, é o trabalho disso tudo. O que eu posso dizer relativamente, o que eu acho interessante, que eu posso acrescentar a esta conversa relativamente à questão do medo, é que eu, como dramaturgo e como argumentista, quando estou a construir as minhas personagens, quando estou a torná-las reais e humanas e tridimensionais, e é uma coisa que eu até costumo, eu dou aulas também, e é uma coisa que eu costumo dizer muito aos meus alunos, é perguntar sempre qual é o maior medo desta pessoa, que medo é que ela tem. Está um bocadinho ligado à questão do trauma também. Por exemplo, se nós pensarmos, há medos que são evidentes. O Indiana Jones tinha medo de cobras, e está logo definido porque é que ele tem medo de cobras. O Jimmy Stewart no Vertigo tem medo de alturas. Nós percebemos como é que essas fobias, esses medos, esses traumas acabam por ser importantes para o comportamento das personagens e para o desenvolvimento da ação. E aí sim a questão do medo, que é uma questão tão universal, que eu acho que na verdade nós conseguimos encontrar o medo como motivação ou paralisia em vários personagens e em vários filmes. Estamos a falar dos Gatos Não Têm Vertigens. Os Gatos Não Têm Vertigens parte de uma premissa que é uma senhora que tem 70 anos ou 75 anos, encontra um rapaz a viver no terraço e, em vez de chamar a polícia, decide dar-lhe de comer e cuidar dele. Eu precisei começar a construir a personagem e pensei, porque é que ela faz isso? Porque é que ela tem esta atitude quando a maior parte das pessoas sempre tentaria correr com ele, ou expulsá-lo, ou ignorá-lo? Porque ela tem medo de estar sozinha. E é um medo que eu, apesar de não ser, obviamente, uma senhora de 70 anos, porque não sou um tipo de 45, é um medo que eu não consigo identificar. Esse sentimento de solidão, o medo da solidão. Ela, no início, sofre um trauma no sentido em que perde o marido enquanto está a dançar, uma morte inesperada. E a maneira que ela tem de lidar com esse trauma, ele aparece como fantasma, portanto é manter o próximo ali, no sentido de encontrarmos um símbolo das cinzas, e depois, como é cinema, e podemos ter aquele realismo mágico bonito, ele aparece, e é o Nico O'Brien na por cima, que é fixe. Mas, portanto, o medo para mim é uma grande ferramenta dramatúrgica e pessoal, e às vezes está mesmo lá por baixo, mesmo sem se dar por isso. Só em simples características, porque é que este gajo é simpático? Porque tem medo que as pessoas não gostam dele, portanto esforça-se um bocadinho mais para ter piada, esforça-se um bocadinho para falar um bocadinho mais, e se calhar constrói essa personagem também a partir daí. Portanto, o medo é absolutamente fundamental, porque relativamente ao que se vê depois no grande ecrã do produto final, isso é como tudo no cinema ou na televisão, é o conjunto da arte de 50 pessoas diferentes, desde o guarda-roupa, desde a luz, da montagem. Eu acho que o medo é muito importante, a montagem particularmente, é fundamental. O ambiente que se cria, a construção da personagem, a interpretação dos atores, a direção, a música dos filmes de terror é absolutamente crucial também, a ausência de música, e a jogar com todos esses mecanismos e todos esses elementos que ajudam as pessoas quase a ficar com medo antes de alguma coisa acontecer, que o meu medo é esse, é a expectativa de que alguma coisa terrível vai acontecer e saber que é inevitável que aconteça, apesar dos nossos desejos. Eu não sei se respondi à sua pergunta, desculpa, alonguei-me imenso. O silêncio pode ser completamente aterrador. O silêncio pode ser aterrador. Exatamente, claro. E acima de tudo, por exemplo, se nós pensarmos no tubarão, o tubarão é aterrador porque ouvimos a música antes do tubarão aparecer. Portanto, ouvimos a música e já sabíamos, bem, alguém vai à vida, alguém vai sofrer. E curiosamente, já agora peço desculpa, só estava a alongar-me, a música funciona porque o Spielberg não tinha o tubarão não funcionava, portanto a pessoa de arranjar uma forma das pessoas terem medo, porque eu só queria revelar o tubarão na segunda metade do filme, porque o tubarão era mecânico, não havia CGI, e aquilo era um tubarão que funcionava mal,
Então ele arranjou o medo, a música de John Williams, e cada vez que ouvimos a música já sabíamos, tipo, ok, bom, está ok, alguém vai ficar sem pernas. E é terrivelmente eficaz. E é interessante quando isso às vezes acontece em filmes e na verdade depois não há razão para ter medo, não é? O realizador a desconstruir. E eu acrescentava uma coisa só também, que é, às vezes o medo não tem só a ver com o filme. Por exemplo, estava a lembrar, filmes como O Exorcista, ou filmes como Os Pássaros, do Hitchcock, se nós vemos hoje em dia, em termos de efeitos especiais, é bastante limitado. Mas continuamos a sentir medo daqueles filmes, porque aqueles filmes despertam, é quase como se ativassem coisas que já estão dentro de nós de alguma forma, não é? Sim. E o cinema tem esta coisa fantástica, que é como as pessoas, há um mecanismo até psicológico, que é a suspensão da descrença. Nós entramos ali no território mágico, quando por segundos acreditamos mesmo que aquilo vai acontecer, e ali falava o Aristóteles também na sua poética, é um sentimento catártico, por isso é que eu gosto tanto dos filmes de terror, na verdade, é sentimento, porque estamos a sentir medo em condições seguras, e sabemos quando acenderem as luzes que eu vou para casa e está tudo bem. E há uma coisa muito engraçada também, que é os seres humanos gostam de emoções intensas, portanto nós pagamos para nos assustarem, digamos, não é? Não deixa de ser interessante. Não há nada melhor do que um filme de terror numa sala cheia. Ou seja, filmes de terror é como as comédias, mas tem que se ver mesmo no cinema, sabes? Porque o cinema, o riso é contagioso. Mas o medo também é. Quando estás no cinema, está tudo cheio de medo. É tensão, é energia. I see that people. Para parar. I see that people. Mais perguntas? Se calhar, eu acho essa questão bastante interessante. E este é outro exemplo de como as redes sociais distorcem um bocadinho as regras do jogo. O ser humano passou a maior parte da sua história evolutiva em grupos de 150 pessoas, quando éramos caçadores-recoletores, no fundo. E, digamos, a rapariga mais bonita da nossa tribo, ou o rapaz mais bonito da nossa tribo, estava muito menos distante de nós em relação ao atributo que a gente admira, ou a beleza, os tais abdominais, ou então a capacidade, sei lá, quer que a gente valorize, do fundo, do que agora a rapariga mais bonita da nossa tribo ou o rapaz mais bonito da nossa tribo. Ainda para mais, porque a rapariga mais bonita da nossa tribo ou o rapaz mais bonito da nossa tribo, ainda por cima têm Photoshop nas suas fotografias. Portanto, os ideais relativamente aos quais nós nos comparamos são ideais inatingíveis e impossíveis. E isso cria um conjunto de desafios muito relevantes a nível da nossa autoimagem, não é? Antigamente, na maior parte da nossa história evolutiva, nós éramos a pessoa mais perto da tribo, ou a segunda pessoa mais perto. Hoje em dia, qualquer que seja o atributo que nós pensemos, nós estamos incrivelmente mais longe relativamente à pessoa que nós percepcionamos como sendo a mais capaz, no fundo. E isso cria, de facto, um conjunto de desafios em termos da nossa imagem, autoimagem, em termos da autoestima, no fundo. Isso é particularmente sensível para os adolescentes. Porquê? Porque os adolescentes é o primeiro período da nossa vida em que nós começamos a construir a nossa identidade enquanto pessoas e tudo o que é interações sociais ganha uma importância muito maior do que existia anteriormente. Tudo o que é processos de empatia, percepção do outro, etc., fica tudo muito mais exponenciado, o grupo mais ganha muito mais importância e, portanto, estas questões são, de facto, muito mais sensíveis na adolescência do que em qualquer outro período das nossas vidas. E as redes sociais, mais uma vez, vieram potenciar estas comparações, no fundo. Sim, e já agora, eu acho que isso também tem a ver com o facto de estarmos na era da modernidade e na globalização e tudo mais, porque acho que não é só com a questão da autoestima e da imagem, isso reflete, acho eu, na maior parte das áreas, porque como temos acesso a muito mais coisas, de facto a nossa tribo fica muito mais alargada e, portanto, acho que isso tem a ver, por exemplo, com questões de objetivos pessoais, de profissionais, de ver que outras pessoas, de viagens, quer dizer, de ver que o mundo à nossa volta está a acontecer rapidamente e, ao nos compararmos com o mundo à nossa volta, por vezes podermos achar que não estamos no sítio onde seria expectável ou que o mundo acharia expectável que nós estivéssemos. Portanto, acho que isso, de facto, na autoestima, certamente se verificará muito, inclusive pelas questões dos filtros e tudo mais das redes sociais, mas também em várias outras esferas da nossa vida, não é? Depois, de facto, a lógica que agora existe, sobretudo nas gerações mais novas, mas acho que é uma coisa relativamente geral, das pessoas fazerem coisas para mostrar nas redes que fizeram, não é? Muitas vezes as pessoas que vão fazer coisas para, não digo exclusivamente, mas com o intuito de pôr nas redes sociais
Isso, por um lado, é óbvio que isso é mau, porque o ímpeto para fazer é poder dizer que se fez. Por outro lado, até que ponto é que pelo menos isso não faz com que as pessoas tenham mais motivações para fazer mais, para fazer outras coisas ou para fazer mais coisas, não é? Portanto, acho que há muitas questões paradoxais nestas discussões. Um bocado o fear of missing out, não é? O medo de estar sempre a perder alguma coisa, que já foi discutido aqui também noutra edição do festival. O que eu estava só a dizer uma coisa, é que isso antes, se calhar, eventualmente era muito mais para jovens adultos, adolescentes, mas não sei, eu noto que cada vez as pessoas mais velhas, vê-se uma quantidade incrível de gente, e agora homens também, de antes era só mulheres, a pôr botox muito cedo, a não querer envelhecer, parte do envelhecimento, do medo de ficar velho, do medo de envelhecer, do medo disto, ou seja, parece que temos que ter uma fonte da juventude eternamente e cada vez está a acontecer mais isto, que é um outro medo desta nova sociedade, porque ninguém quer ficar velho, ninguém quer, tanto é botox e outras coisas, eu não sei as técnicas, mas o que eu noto é que se de antes era muito mais olhar para o outro, parte da juventude e jovens adultos, isto agora vai até sempre. E até onde é que isto acaba? A falta de aceitação a nós próprios. Eu acho que está tudo um bocado ligado. Eu vinha a pensar nisso quando estava a vir para cá, que as pessoas têm medo que as outras pessoas não gostem delas. Pelo menos a maior parte das pessoas tem. E, por exemplo, eu sempre senti que uma das coisas mais libertadoras é de chegares à conclusão que não faz mal que algumas pessoas não gostem de ti, que não há problema que algumas pessoas não gostem de ti. Eu, como libertador, isso é porque tira uma certa uma cambada, um conjunto de pressão que tu colocas sobre ti mesmo para tentar corresponder às expectativas de alguém que, na verdade, nem sequer é assim tão importante. E a questão das redes sociais é que parece que toda a gente sente que toda a gente é importante e que a opinião de toda a gente é importante porque não é tanto a opinião individual, mas é o acumular dos likes, é o acumular dos shares, tornou-se uma quantidade, tornou-se uma moeda que tu usas que comprova o teu valor social e pessoal e sexual e seja o que for. E isso é absolutamente castrador, porque na verdade está-se a viver sempre esta ilusão e uma espécie de mercantilismo das redes sociais em que tu és quantificado através da quantidade de likes que tens. E eu lembrei-me disso, porque eu lembro num período da minha adolescência que eu descobri que o gajo não gostava de mim e pensei, ok, quer dizer, tudo bem, a vida continua, tenho pena, mas não é, eu continuo a ser a pessoa que sou. E eu sinto-se a perder um bocado disso, essa sensação de liberdade de tudo bem, ninguém me deu like, paciência, siga, amanhã é outro dia. Não, e já agora uma moeda também económica, não é? Porque hoje em dia as redes sociais também geram dinheiro, não é? Portanto, tudo o que isso implica também na própria gestão das redes sociais. Começamos para a economia, assim, o mundo está toda à volta da economia. Isso há de ser uma outra M-Talk e depois chamo-te na altura também. Porque isso é mesmo um ponto focal. Estão-me a dizer que tenho que fechar? É isso? Já passou 1h30, foi isso? Não há mais nenhuma pergunta rápida? Vá 1 minuto, alguém? Ali. Eu acho que, mais uma vez, nós estivemos a ver o lado bom também destas coisas. Portanto, e é importante não desligar também por aproveitar o lado bom. Eu diria que, quando estão a ver um filme, desliguem o telemóvel. Quando estão a jantar com os vossos amigos ou desliguem o telemóvel. Se calhar não partilhem tantas coisas assim pessoais que, se calhar, não é assim tão relevante. Se calhar é uma questão de dosear um bocadinho a coisa, principalmente, há algumas pessoas que se afastam de algumas redes sociais, por exemplo, quando sentem que estão a entrar um bocadinho neste registro, não é? E, portanto, como ainda por cima existem diversas redes sociais, a pessoa pode dosear um bocadinho estas questões através da redução do uso. Não sei se é o melhor conselho, mas em 2 minutos é o que se consegue. Espero ter, eu vou ter mesmo que fechar, são daqui a pouco. Eu tenho só um conselho, que é, eu posso falar muito rápido, pode ser? Eu decidi que há vários assuntos que eu não quero saber. Pode estar toda a gente a falar e eu decidi, não quero participar dessa conversa, obrigado. Eu acho que isto ajuda-me imenso. Está tudo a falar do Festival da Canção, com todo o respeito ao Festival da Canção. Eu não quero saber, sabes? Não quero. Portanto, isto poupa-me para aí 1 hora de conversa. E outra coisa é não responder a comentários. Uma coisa é tipo, não é uma conversa, é um monólogo. Eu disse isto, vocês podem ficar falando se vocês quiserem, mas a minha participação do tema acaba aqui. Eu acho que é ter essa autodisciplina que ajuda, porque eu estou de acordo contigo. Acho que é impossível
fugir delas completamente e depois escolher para aí uma ou duas, não é estar em 7 redes sociais, porque aí não fazes mais nada, acho eu. Já uma Sim, faz já TV. Eu só- tenho que acabar, senão... Posso só um minuto, um conselho só rápido, por exemplo, que é uma coisa que eu faço e que acho que é útil, que é quando há um tema que se quer saber alguma coisa, pesquisar explicitamente pessoas que têm diferentes opiniões e ir ver o que é que estão a dizer, para se conseguir ter um leque maior das diferentes opiniões sobre o tema e não ficar fechado nas opiniões que a própria aplicação acha que é suposto nós termos. Acho que é útil. Fechamos isto. Obrigada mais uma vez. Afinal, vão Eu ter que peço ser 2 imensa horas. desculpa. Obrigada aí atrás também à parte técnica e pelos sinais todos. Obrigado. Palmas para eles. Vamos ficar com Searching. Vamos já embora. Vamos embora. Até já.